Então, pessoal, eu quero trazer aqui meus 2 centavos sobre a discussão acerca da inteligência artificial, porque sim, né? Aí eu quero trazer meus 2 centavos falando sobre um lance que eu acho que é ignorado nas demandas que são feitas, que é o lance de que na demanda, no sentido de que nas discussões no calor das redes sociais, tá? Não demanda, mas assim, na discussão no calor das redes sociais, eu acho que isso é um pouco ignorado, e é ignorado um pouco isso, que é um dos elementos que eu acho mais importantes, que é o lance de que a gente está falando de algo específico, sabe? A gente não está falando sobre. Como é o nome daquilo? Quando os artistas reclamam, eles não estão falando sobre o que é a verdadeira arte, entendeu? Eles não estão falando sobre essa coisa genérica do valorizar o artista genérico. Não, galera. Isso faz parte da propaganda da faz parte da propaganda da demanda que eles fazem de um jeito ruim, porque foi assim que eles aprenderam, infelizmente, né? Fazer propaganda é uma propaganda super rasa. Mas assim, o lance é que os artistas, eles não estão demandando que vocês os valorizem, eles estão demandando que vocês os enxerguem como trabalhadores, entendeu? Sociedade. É isso. Porque a nossa sociedade hoje trata o trabalho da arte, das artes, como um trabalho café com leite, entendeu? E aí, para você valorizar o artista, a sociedade, vocês têm que parar de tratar o trabalho do artista como trabalho café com leite, sabe? Sabe esse negócio que você não consegue fazer, tipo desenhar o personagem do Estúdio Ghibli? Não é que você não consiga fazer, é porque para você fazer demanda estudo, entendeu? Você precisa estudar, tá? Precisa de tempo. Você precisa ter algumas noções ali que vai demandar um tempo para você desenvolver. E aí você pega o trabalho dessa pessoa, no caso tá se plagiando usando inteligência artificial, mas aí tu pega, quando você não usa inteligência artificial, você compra na mão de um artista, você está comprando o trabalho desse artista, as horas de estudo, o tempo que ele teve para desenvolver aquele aquelas noções de espaço, de essas coisas todas, que de uma forma que ele consiga usar aquele espaço infinito ali e a partir dali traçar limites, né? Traçar as limitações, como é o nome daquilo? As marcações ali para conseguir fazer um desenho que tenha a mesma estética daquele produto, da empresa lá, do Estúdio Ghibli, tá entendendo? É isso. Não é sobre você ficar. Não é sobre a arte desse artista ser melhor do que a de qualquer outro. Ser melhor do que a do outro. Não é uma competição, sabe? Não é sobre tudo isso que fica na discussão, entendeu? É sobre enxergar a arte como um trabalho, entendeu? E aí, se você enxergar a arte como trabalho, você consegue iluminar várias questões nessa discussão, que é a questão da necessidade do tempo, que é a questão de que a arte ela, ela não existe como um dado, como um, tipo assim, ela não está aqui para responder a como é que eu posso dizer isso? O trabalho da arte, ele não existe para responder questões da vida, do universo e de tudo mais, tá?
não é uma representação fiel da realidade tal qual ela é. É uma representação da percepção do ser humano frente à realidade que o cerca e das capacidades, tipo assim, e atende às capacidades humanas, sobretudo, de abstrair, de ver, por exemplo, essa peça aqui como um coqueiro e não como qualquer que seja esse material, e tem uma lagartixa lá atrás, né? Qualquer que seja esse material, esse pigmento aqui, etc. Não, você vê um coqueiro, tá entendendo? Essa capacidade de abstrair, a arte responde a isso, entendeu, meu povo? Entendeu, meu bem? E aí a gente pode, a partir disso, pensar sobre o que é as fake news, por que, que elas grudam, por que, que elas funcionam, entendeu? Não é porque como, não é uma questão de. Não é uma questão somente. Como é que eu posso dizer? Não é uma questão somente de que a pessoa que acredita é maluca, entendeu? É porque a pessoa que vê a fake news, que é direcionada a essa pessoa, que está acreditando, ela responde a essa capacidade humana de abstrair, de esquematizar sobre o mundo, entendeu? E de abstrair. É isso, entendeu? A gente abstrai que uma imagem numa tela, uma imagem, como é o nome? Diagramada de uma forma específica, é uma matéria jornalística, entendeu? Esses elementos assim, entendeu? Quando a gente percebe a arte como uma demanda humana, né? Uma demanda das pessoas, e aqui ao que ela atende de fato, a gente percebe o porquê ela se desenvolveu e ela está aqui até hoje, o porquê ela não vai sumir, tá? Não é o fim da arte. A gente percebe por que ela não vai sumir, por que ela é uma demanda da sociedade, o que, o que dos seus elementos são perigosos, né? E o que não são, e o que não e como eles não se tornam perigosos, né? O que dos seus elementos são perigosos e como eles não se tornam perigosos. Eles não se tornam perigosos a gente apagando e colocando coisas dentro do, do produto artístico somente. É a gente fazendo um processo social de fazer com que as pessoas consigam enxergar a realidade à frente dessas imagens, entendeu? Dessas aparências, entendeu? É um processo de estudo, de acesso à educação que as pessoas tanto falam. Mas não é essa educação genérica, é essa educação que de fato faz com que gerações e gerações de pessoas que se educaram na frente de uma tela, entendeu? Tirem a tela da frente para quando for perceber, tire a tela da frente quando for perceber a realidade tal qual ela é, entendeu? É essa educação. Que a gente só consegue perceber essas coisas, o poder das imagens, o como é o motivo de arte existir, da ser humano demandar arte, para além dessas questões poéticas, tá? A gente só consegue perceber isso quando a gente olha o que a gente está demandando. A gente presta atenção o que é isso que a gente está demandando, entendeu? Quais são essas questões? Qual é o problema, entendeu? O problema não é o que é arte e o que não é, entendeu? O problema não é essa constante busca de valorização desse artista metafórico. Não é. O problema é a gente tá demandando arte de um jeito
que prejudica a nossa saúde mental, entendeu? A gente está fazendo esse movimento, esse é o problema. O problema é o capitalismo, galera. Ora, mas que surpresa! Estão entendendo? Que não diz, entendeu? Aí nesse processo todo a gente não diz o que é arte, a gente não delimita o que a gente está falando, para a gente enfiar esse conceito em qualquer coisa, entendeu? E enfiar esse valor simbólico que a gente inventou em cima de qualquer coisa. No sentido de que, como é que eu posso explicar? Não no sentido de que certas coisas não são artes e outras são. Não nesse sentido. Mas no sentido de que a arte, essa arte específica tem caráter. Ela tem elementos que a constituem enquanto tal. Mas aí quando você coloca isso tudo no balaio das artes, elas perdem a sua materialidade, entendeu? Ela perde o seu formato e vira só arte, entendeu? Ela perde o formato, por exemplo, de que é um produto gerado a partir do trabalho de um artífice em cima de materiais, né? Materiais que são palpáveis, que precisam como é o nome daquilo? De elementos de extração de minério X ou Y, né? De, de várias coisinhas que eu vou estar devendo. Eu tô ficando escura. De várias coisinhas que eu vou estar devendo. Eu podia ter ligado a luz, mas enfim. Várias coisinhas que eu vou estar devendo e que faz com que esse artífice tenha a possibilidade, a capacidade de produzir essas imagens formadas por vários outros elementos, vários outros minérios e materiais que eu vou estar devendo, que funcionam de uma forma específica e não existe no meio digital só por causa dele. Você tem programadores que fazem com que aquelas imagens continuem naqueles servers e naquelas redes e etc, etc. Vocês estão entendendo? Quando a gente olha para o objeto que a gente está. Quando a gente olha para esse objeto que a gente está chamando de arte, de forma a entender como ele se dá na realidade, de forma a entender o que ele é, a gente consegue dar caráter a esse valor simbólico que deixa tudo turvo, né? A gente consegue dar forma a esse valor simbólico, arte, que deixa isso tudo turvo. E a gente consegue perceber que isso não é algo transcendental e mega. Como eu posso dizer? Não é algo transcendental e mega existencialista, etc. Não, é algo material ali, ele tá ali, entendeu? A gente tem uma trabalheira danada para conseguir essas coisas, entendeu? Tem uma trabalheira danada para conseguir esses negócios. E esse trabalho não é valorizado. Aí você vê que aí vem a questão da pseudo, da valorização genérica do artista, sem levar em conta o trabalho. E nem os artistas se valorizam. Você consegue perceber o buraco que a gente está enfiado? Que é um buraco onde a sociedade olha esse trabalho como café com leite e você tem quem produz esse trabalho se vendo como café com leite e não se valorizando. Eu tô, eu tô assim, me desculpem, mas assim, e fazendo aí que tá, fazendo umas campanhas bunda, com todo respeito, que não diz nada com nada. Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Eu entendo a intenção, mas vocês percebem que a forma rasa como isso se apresenta
só responde a uma propaganda de visibilidade de internet? Desculpe por trazer esse assunto de uma forma aleatória, me emocionar assim. Eu sou uma pessoa apaixonada, entendeu? Eu sou uma pessoa que está aqui no escuro e não ligou a luz. Ai, ai, muito obrigada pela atenção, galera. Eu vim aqui brilhante e acabei escura para dizer exatamente isso aí. Acho que falta prestar atenção nas coisas que verdadeiramente importam, nas coisas que a inteligência artificial nos faz perceber hoje, entendeu? Nos perigos de como essa ferramenta, de como essa técnica, essa máquina, né, esse novo maquinário, esse novo ferramenta, se torna um perigo não somente para o trabalhador, né, o trabalhador da arte, mas se torna um perigo para toda uma sociedade que demanda coisas e questões é, 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 que demanda as coisas de um jeito adoecedor, tá? Atualmente. Mas enfim, é sobre isso esses são meus 2 centavos de na discussão.